Gente, com vocês, nossos irmãos de casa, Fabinho. Bom dia a todos. Bom dia. Meus amigos, meus irmãos, Jesus é a personalidade mais biografada da história da humanidade. Não existe outra personalidade no nosso planeta que tenha sido tão contada, tão falada. Mas nem todos ainda chegaram a uma conclusão de quem foi Jesus de Nazaré. Para os judeus, ele foi mais um profeta. Para algumas outras pessoas, ele é o próprio Deus. Para nós espíritas, para mim espírita pelo menos, o que a doutrina espírita nos diz, é que Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. E se ele é nosso modelo, a gente tem que utilizar as passagens, os ensinamentos de Jesus, para que a gente possa fazer igual a ele. E se ele é o nosso guia, cada vez antes de tomar alguma decisão, nós deveríamos nos colocar no lugar de Jesus e perguntar: o que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Tudo bem? A mensagem de Jesus, eu não sei se vocês sabem, ela foi trazida boca a boca. Volto a dizer para nós espíritas, Jesus é um espírito puro. E uma das características do espírito puro é que o espírito puro, ele não sente raiva, ele não sente ciúme, ele não sente ódio. Ele não tem nenhuma desses sentimentos ligados ao corpo físico, a nós encarnados. Então tem algumas passagens da vida de Jesus que eu pelo menos me coloco assim, em dúvida se realmente aquilo aconteceu. E eu vou colocar aqui, obviamente, eu não gostaria, vocês não precisam concordar comigo, mas é apenas para a gente colocar em dúvida, para a gente pensar várias situações que ocorreram na vida de Jesus. Se alguém quiser interromper e falar alguma coisa, vocês fiquem tranquilos, tudo bem? Vocês podem balançar a cabeça, gente, só para saber que eu estou encarnado. Assim, eu pergunto, vocês ficam olhando, eu falei, eu desencarnei já no meio da palestra, não é verdade? Então a gente vai perceber muitas vezes que talvez as pessoas, primeiro, não conhecem Jesus. A humanidade conhece Jesus? É uma das perguntas. Primeiro, algumas pessoas falam que Jesus é o próprio Deus, mas nem Jesus falou isso. Existem várias passagens onde ele se coloca sempre abaixo do Criador. Eu só peguei uma aqui para a gente ver, ó. Em João 14, 28, ouvistes a que vos disse, vou e volto para vós, se me amardes, certamente a vez de alegrar-vos. Eu vou para junto do Pai, porque o Pai é maior que eu. Então, passagens de Jesus igual a essa, nós vamos encontrar nos 4 evangelhos, 54 vezes Jesus se autodenominando o Filho de Deus. 21 o Filho do Homem, outras 21 vezes Filho de Deus, e 22 vezes o enviado de Deus. Então, para nós espíritas, Jesus não é Deus. E o próprio Jesus nos dá essa dica. Porque quando Jesus fala, olha, vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais, obviamente que nós não podemos fazer mais do que Deus. Tudo bem? Outra coisa. Qual que é o dia do aniversário de Jesus, gente? Dia 25 de dezembro. Foi esse dia que Jesus nasceu? Não, né? Não foi esse dia, porque se a gente for ver, 25 de dezembro, meus irmãos, é aniversário do deus Mitra da Pérsia. Dia 25 de dezembro é aniversário de Átis, da Grécia. Dia 25 de dezembro é aniversário do deus Horus, egípcio. De Héracles, de Dionísio e de Jesus. Mas por que colocaram dia 25 de dezembro? Alguém sabe o motivo? Obrigado por você ter balançado a cabeça, tá bom? Assim, é porque quando, dia 25 de dezembro é o solstício de inverno. O que acontece? No hemisfério norte, muitas vezes quando vinha o inverno, as pessoas elas juntavam comida, porque o inverno é muito rigoroso, a pessoa não tinha o que comer. E depois
esse solstício de inverno era o último dia do inverno. A partir do dia 25 de dezembro, o sol, que praticamente não aparecia, ele começaria a aparecer. E daí, olha só o que interessante. Alguns povos do hemisfério norte, nesse solstício de inverno, que era uma festa que eles faziam, o pessoal das vilas, eles se reuniam e faziam bastante comida, assim, por causa dessa comemoração. E eles levavam presentes e trocavam esses presentes. Interessante, não é verdade? E nessa festa, eles faziam muita comida, muita comida. Então, eles comiam e depois vomitavam. Para comer mais, comer mais, comer mais. Bebiam e depois vomitavam para beber mais. E trocavam presentes. Alguém se identificou com uma festa nossa assim, que a gente tem hoje em dia, gente? Não é verdade? Então, por que é dia 25 de dezembro? Porque quando o Império Romano coloca o cristianismo como religião oficial do Império, essa data, que era sempre muito comemorada, essa data que sempre foi muito comemorada, o que acontecia? Já existia a data. E eles não queriam deixar de comemorar essa data. O pessoal não sabia exatamente o dia do nascimento de Jesus. Então, o que eles fizeram? Pegaram essa data e colocaram que dia 25 de dezembro é o nascimento de Jesus. Assim, a gente vai deixar de comemorar dia 25 de dezembro por causa disso? Não, obviamente. Mas seria bastante interessante que nós, dia 25 de dezembro, pudéssemos o quê? Lembrar pelo menos do aniversariante. Tudo bem? Outra coisa, gente. Se vocês estiverem saindo aqui, ou na rua, e esse sujeito aparecer para vocês, o que vocês falariam? Eu, pelo menos, falaria assim: Jesus, tudo bem? O senhor está bem, mestre? E ele fala: ah, Fábio, eu estou bem. No entanto, antropólogos estudaram as características das pessoas que viviam no Oriente Médio na época de Jesus. E eles chegaram à conclusão de que Jesus é mais ou menos dessa maneira. E aí, gente, se eu estivesse saindo aqui na rua e encontrasse esse sujeito, ele viraria para mim e falava assim: Fábio, se alguém pedir a tua capa, você tem que dar a tua sandália? Eu já ia tirando o relógio e ia falar assim: quer o relógio também ou não? Não é verdade, gente? Isso é só para chamar a atenção de que o quê? Que muitas vezes, quantas vezes, pessoas que tivessem essa aparência vieram falar comigo e muitas vezes eu não dei importância. Quando eu vi essa informação, eu pensei: será que Jesus já veio falar comigo? E eu não dei importância? Porque esse Jesus aqui, gente, é um Jesus europeu. Olho claro, nariz afinado, cabelo liso. Isso aí você vai encontrar na Europa, não é no Oriente Médio. Tudo bem? Foi criado para o cinema. Isso, justamente. Para fazer os primeiros filmes. Isso, é isso aí. Outra coisa, meus irmãos, para ver se a humanidade conhece Jesus. Então, tem muitas pessoas que até hoje elas idolatram esse Jesus judiado, ensanguentado, imolado. E algumas pessoas dizem que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Alguém já ouviu falar sobre isso ou não? Que Jesus é o... Alguém sabe por que alguns acreditam que Jesus é o Cordeiro de Deus? Sacrifício. Isso. Assim, na época de Jesus, lá no templo, se a pessoa tinha um pecadinho, ela ia lá, comprava um pombinho, matava, imolava o pombinho, o pecado dela estava perdoado. Se ela tivesse um pecado um pouquinho maior, comprava um bezerrinho. Um pouquinho maior, um bode. Hoje em dia, gente, os dinossauros seriam extintos de novo, não é verdade? Pelo tamanho dos pecados do pessoal. Mas eles falaram que o quê? Colocaram Jesus da mesma maneira que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acreditaram que Deus entregou Jesus para ser imolado, para ser judiado, para ser crucificado, para tirar o nosso pecado. Só que
Jesus falou, o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Isso quer dizer o quê? Que Jesus está falando o que para nós? Olha, você tem um livre-arbítrio, mas você vai arcar com as consequências das escolhas que você fizer. Jesus nunca falou, olha, pode pecar, pode errar à vontade, que eu venho aqui e eu vou fazer isso. Vão judiar de mim e o pecado de vocês estão liberados. Quando Jesus era para ser capturado, que o soldado Malcolm foi capturar Jesus, Pedro tira a espada e corta a orelha de Malcolm, segundo alguns relatos. E Jesus vai lá e cura a orelha e vira para Pedro e fala, Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Então, nós espíritas tiramos Jesus da cruz. A cruz para nós, com todo respeito, a cruz para nós é só um objeto da ignorância do povo. E eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Se Jesus voltasse com as mesmas características e ensinasse o que ele ensinou naquela época, matariam Jesus antes de 3 anos. Alguém duvida disso? Não, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque quando eu vejo fotos de Jesus, eu vejo um Jesus como? Triste, cabisbaixo, depressivo. É difícil você ver uma imagem de Jesus, uma foto dele sorrindo. Alguém acredita aqui que Jesus era depressivo, gente? Que ele era triste? Não dá para você entender. Porque se eu quero passar uma mensagem para vocês... Como que é o nome da senhora? Dinorá? E eu falasse assim para a senhora, dona Dinorá. Olha, dona Dinorá, a senhora precisa ser boa. A senhora precisa amar o teu próximo, porque isso é bom. Isso é uma coisa maravilhosa. O que a senhora vai falar para mim? Ó, Fábio, você não dá conta nem de você? Você quer ensinar o que para nós? Então, eu tenho certeza que Jesus era uma pessoa sociável. As crianças gostavam de Jesus. E pelo fato das crianças gostarem de Jesus, dá para saber que Jesus não era uma pessoa depressiva. Então, a gente tem uma passagem onde tinha as bodas de Caná. Já ouviram falar dessa passagem? Para quem não ouviu, deixa eu explicar. Maria, mãe de Jesus, ela era amiga de um casal de noivos que iam se casar. E esse casal convidou Maria para ir no casamento. E Maria fez um negócio que a gente hoje em dia não gosta muito. Ela foi convidada, levou o filho, e o filho levou mais 3 amigos, na verdade, gente. Não é muito, a gente não lida muito bem com isso, né? Quando a gente convida uma pessoa, ela leva mais 4. Mas, naquela época, o que acontecia? O pessoal acreditava que durante o casamento, se o vinho acabasse, aquilo ia trazer um azar danado. E o casamento não ia dar certo. Não sei se vocês sabem, mas um casamento mediano na época de Jesus demorava mais ou menos 3 dias. Por quê? Porque, assim, tinha pessoas, familiares que vinham de longe, e se fosse algumas horas, podia ser que eles chegassem e já tivesse acabado a festa. Outra coisa, eles matavam geralmente um bezerro. E naquela época não tinha geladeira. Então eles tinham que consumir o bezerro todo. Tudo bem? Então o que aconteceu? Maria, como era amiga do pessoal, ela ficou sabendo que o vinho estava acabando. Ela chama Jesus e fala assim, filho, o vinho está acabando. O que Jesus responde para ela? Se fosse hoje em dia, se Jesus fosse um jovem rebelde, Jesus falava o que para ela? E o Kiko? Não é verdade? O que eu tenho a ver com isso, mulher? Não era para acontecer o pecado naquele instante. Jesus vira para ela, mulher, não é chegada a minha hora. Maria deve ter pensado assim, falado para Jesus, quebra o galho da mamãe, né? E Jesus fala assim, Maria fala para o garçom, olha, tudo que ele falar você faz. E Jesus fala assim, olha, encham bilhas d'água. Bilhas é uns potes d'água. Se eu estou lá, o milagre não ia acontecer. Porque vai falar para Jesus o quê? Meu irmão, água a gente já tem, o que está faltando é vinho, não é verdade? Mas eles encheram a bilha d'água e trouxeram até Jesus. E Jesus transforma a água em vinho. E naquela época eles faziam o que o pessoal faz hoje em dia. Eles davam primeiro o melhor vinho no começo da festa, e quando o pessoal já estava encharcado, o que eles faziam? Distribuíam chapinha para o pessoal, não é verdade? E dizem que
E dizem que aquele vinho que Jesus transformou água em vinho foi o melhor vinho que já foi bebido naquela localidade. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu pergunto para vocês, como é que vocês acham que Jesus ficava numa festa de casamento? Será que ele ficava sentado falando, nossa, só aquele como toma vinho, credo. Olha aquele como dança, ai que ridículo, tudo. Não, Jesus era uma pessoa sociável. Então Jesus era uma pessoa alegre que ficava interagindo com as pessoas. Então, para mim eu tenho um conceito bastante intenso de que Jesus era uma pessoa extremamente alegre. Obviamente que nos momentos em que ele tinha que se recolher e fazer uma prece, ele fazia isso. Mas diferentemente disso, não. Outra coisa, dizem que, lembra que eu falei daqueles animais que eram sacrificados no templo? Então tinha o pessoal que vendia, os vendilhões, ou eles vendiam aqueles animais que a pessoa comprava para ser sacrificado. E dizem que um dia Jesus estava meio mal-humorado, não sei, e Jesus pega um chicote e ele sai chicoteando todo mundo. E chutando as gaiolas, tudo. Eu pergunto para vocês, meus irmãos, vocês acreditam que Jesus fez isso? Porque um pouco tempo antes, ele falou, bem-aventurados os mansos e os pacíficos. E se eu estou lá na Palestina, eu vejo Jesus fazendo isso, eu falo o quê? Ué, não é aquele lá que falou semana passada? Que é bem-aventurados os mansos e pacíficos, ele está agredindo o pessoal? Lembre-se que Jesus é o Espírito puro. Então algumas pessoas dizem, não, mas Jesus era homem. Obviamente que ele ficou chateado e ele começou a agredir o pessoal. Mas vocês já ouviram falar do Chico Xavier, gente? Chico Xavier era considerado um homem-amor. As pessoas agrediam Chico Xavier e ele, no máximo, ele abaixava a cabeça e ficava triste. Mas Jesus, que é um espírito infinitamente superior ao Chico, ele pegou um chicote e chicoteou todo mundo. Chicoteou? Já ouviram falar do Gandhi, Mahatma Gandhi? Ele conseguiu libertar a Índia do tacão inglês sem derramar uma gota de sangue, sem nenhum pingo de violência. O Gandhi não foi violento com ninguém, mas Jesus, que era o Espírito puro, foi violento. Foi violento? Então, esse tipo de coisa que eu acredito, obviamente, que deve ter havido algum desentendimento na hora. Mas Jesus agredir alguém com chicote, é difícil eu conceber uma coisa dessa. Tudo bem? Outra coisa, dizem que Jesus, antes de ser levado ao Calvário, ele faz uma prece e na prece ele fala para Deus, Pai, afasta de mim esse cálice. E algumas pessoas dizem que Jesus ficou com medo de morrer. Eu pergunto para vocês, Jesus teve medo de morrer? E outras pessoas falam, não, Jesus era homem, obviamente que ele tinha medo de morrer. Mas vocês já ouviram falar de Joana de Cusa? Joana era contemporânea de Jesus, ela ouviu a melodia do Evangelho, e ela, em determinado momento, ela vira para Jesus e fala assim, Senhor, eu gostaria muito de segui-lo. Jesus fala, mulher, por enquanto é bom que você cuide da tua família, vai chegar a hora do teu testemunho. Cusa era um soldado romano, o marido de Joana, que tinha 2 filhos. Jesus retorna à pátria espiritual. Joana fica viúva, porque Cusa, numa das batalhas, ele desencarna. E eu não sei se vocês sabem, mas os primeiros cristãos, eles eram perseguidos, eles precisavam se reunir em catacumbas. E se eles eram pegos, instantaneamente eles eram presos, os seus familiares eram presos e seus bens todos eram tomados. E Joana foi capturada. E amarraram Joana e seus 2 filhos em postes. E os soldados falaram para ela, mulher, renega Jesus e você vai embora e teus filhos também. Ela falou, não posso, é a hora do testemunho. Os soldados falaram, mulher, renega Jesus e vai embora. Os filhos falando, mãe. E Joana falou, não vou renegar. E ela viu os soldados colocarem fogo na fogueira e ela vê os filhos desencarnarem queimados. O soldado falou, mulher, renega Jesus. Ela falou, não posso, e ela também morre queimada.
Esse espírito vai reencarnar na Bahia 1800 anos depois, como Madre Soror Joana Angélica. E ela era uma freira, e ela tomava conta do convento. E quando os soldados portugueses entraram para querer estuprar as freiras que estavam no convento, ela falou, aqui vocês não entram, porque aqui é a casa de Jesus. E ele falou assim, não, mulher, sai da frente, senão você vai morrer. Ela falou, que eu morra, mas eu não vou deixar vocês entrarem. O soldado vai lá e mata a Joana, novamente. Sabe quem é esse espírito que eu estou falando? Já ouviram falar de Joana de Ângeles? O espírito mentor de Divaldo Pereira Franco? É esse espírito. Ela teve medo de morrer? Teve? Mas Jesus teve. Já ouviram falar de Paulo, de Pedro? Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Mas depois que ele nega a Jesus, nunca mais ele negou a Jesus. E ele saía para divulgar o evangelho. E ele sabia que ele poderia morrer. E Pedro não teve medo. Então Pedro foi preso, foi torturado, foi espancado. E quando ele chega a Roma, que ele foi condenado à morte, Pedro foi condenado a ser crucificado. E ele fala o quê? Eu não sou digno de morrer igual meu mestre. Se for para morrer crucificado, que seja de ponta cabeça. E Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Pedro teve medo de morrer? Mas Jesus teve. Jesus teve, gente? Não, né? Saulo, já ouviram falar de Saulo? Saulo era um daqueles doutores da lei que iam capturar os cristãos. E quando ele estava indo para Damasco, para capturar Ananias, que era cristão, ele viu um pedacinho da luz de Jesus. Aquela luz deixa Saulo cego e ele cai do cavalo. E deixa ele cego. Lá do chão, ele ouve daquela luz uma voz falando, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo no chão pergunta, quem és tu, Senhor? E daí daquela luz sai, sou eu, Jesus, aquele que tu persegues. E Saulo fala o quê? Que queres que eu faça? A partir daí ele já não era mais Saulo, ele era Paulo de Tarso. E Jesus fala para que ele vá até Damasco. Ele vai até Damasco e ele fica numa pousada. Jesus aparece em sonho para Ananias, aquele que Saulo ia lá matar, e fala em sonho para Ananias, que Ananias deveria encontrar Saulo. Vocês já imaginaram uma coisa dessa, gente? Era a mesma coisa Jesus aparecer em sonho para mim e falar, Fábio, eu gostaria que você colocasse tua camisa da Mancha Verde e fosse no meio da Gaviões da Fiel. Porque Jesus estava mandando ele ir para aquele doutor dali que ia matar. Ananias vai lá, chega, e é o próprio Ananias que cura Paulo de Tarso da cegueira. A partir daí, Paulo foi renegado pela família. Paulo foi espancado. Paulo foi injustiçado. E quando ele foi condenado à morte, o soldado, quando levantou a espada, vendo a tranquilidade de Paulo, ele titubeou. E Paulo vira para ele e fala assim, soldado, cumpre a tua missão, porque a minha já está cumprida. E ele vai lá e ele morre decapitado. Eu pergunto para vocês, Paulo teve medo de morrer? Mas Jesus, o pessoal está falando que teve. Será que Jesus teve mesmo, gente? Não, não é verdade? Outra coisa. A humanidade confia em Jesus. Vocês confiam em Jesus, gente? Sério? Sem a menor dúvida que vocês confiam em Jesus? Então vou colocar vocês numa história, tá bom? Imagine que vocês estivessem num carro, perdido numa estrada, à noite, e estava tendo uma chuva cheia de raios, trovões, e a gasolina do carro de vocês está acabando. Daí vocês vêem uma placa assim indicando, posto de gasolina. Vocês entram nessa estradinha atrás de gasolina, uma estradinha meio escura, só que vocês não encontram um posto de gasolina, a gasolina vai acabando e o carro para em frente de uma casa antiga, parecendo um castelo. Vocês pensam assim, vou passar a noite aqui. Daí vocês tentam bater palma na frente daquela casa, mas não sai ninguém. Vocês forçam o portão abre. Vocês vão até a porta, batem na porta, ninguém aparece. Vocês forçam na fechadura, e quando vocês forçam a fechadura, a porta abre. E conforme a porta vai abrindo, que barulho que faz a porta?
É desse mesmo, gente, estou gostando. Faz esse barulho assim. Quando vocês entram, você vê que os móveis estão tudo coberto com lençol, tem teia de aranha, tudo, e vocês pensam assim, vou procurar um quarto para dormir aqui, amanhã eu vou atrás de gasolina. Só que vocês vão subindo a escada, sobem a escada e encontram um quarto. Abrem a porta, pensam assim, olha, eu vou passar a noite aqui e amanhã eu vou atrás de gasolina. Deita na cama. Antes de dormir, vocês fazem uma prece para que Jesus os proteja. Tudo bem? Quando vocês estão quase dormindo, de repente vocês ouvem barulho lá embaixo. E vocês ouvem o barulho da porta da sala abrindo. Desse jeito mesmo. Daqui a pouco vocês começam a ouvir passos. Toque, 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 toque. E vocês percebem que o passo está ficando cada vez mais próximo. Subindo a escada. Toque, toque, toque. E vocês estão olhando para a porta, de repente alguém vem e vê a maçaneta da porta mexendo. Quem aqui acha que é Jesus que está chegando? O pessoal está esperando o Jason, não é verdade? Na sexta-feira 13, mas não espera Jesus. Então as pessoas falam que confiam em Jesus, mas nem sempre confiam em Jesus. Olha, Lázaro. Jesus sempre quando estava na Betânia, ele se hospedava na casa de Lázaro. A primeira vez que Jesus foi na Betânia, Marta, a irmã de Lázaro, convidou Jesus para ir comer na casa dele. E Jesus foi. E Maria ficou sentada ao pé de Jesus e a Marta fazendo as coisas, tudo. Imagina, gente. Olha, tinha a Marta, a Maria, o Lázaro, Jesus e mais 12 amigos. Imagina o trabalho para fazer comida para esse povo todo. E a Marta estava lá, né, fazendo as coisas, tudo, para alimentar o pessoal, e a Maria sentada. Adivinha o que a Marta fez? Tenho certeza que é uma coisa que nenhuma das mulheres aqui faria. Marta vira para Jesus e fala, Senhor, eu estou me acabando de trabalhar aqui, e olha essa daí, sentada sem fazer nada. Não é verdade? Foi fazer fofoca para Jesus, não é verdade, gente? Fala, olha como eu estou trabalhando. Tudo bem. Então, Jesus era amigo da família. Jesus sai. E Lázaro começa a passar mal. Mas aquela família era amiga de quem? De Jesus. Quando Lázaro começa a passar mal, a Marta fala para o mensageiro, vai avisar Jesus que o Lázaro está passando mal. Para ele vir. O mensageiro chega até Jesus e fala, Senhor, Lázaro, teu amigo, passa mal. Marta mandou que o senhor fosse até lá. E Jesus falou o quê? Tá bom. Pode ir que daqui a pouco eu vou. O mensageiro foi. Passou o primeiro dia, cadê Jesus? Nada. Segundo dia, cadê Jesus? Nada. Eu fico imaginando os discípulos, hein? Falou, era amigo dele, hein? Na hora que a Marta chamou, nós fomos lá de logo rapidinho, não é verdade? E o amigo dele está passando mal, ele não está cheio, ele não foi. Passou 3 dias, o que aconteceu com Lázaro? Morreu. No 4º dia, quem que chega na Betânia? Jesus. Se fosse você, gente, no lugar da Marta, o que vocês falariam para Jesus, gente? Quando eu convidei o senhor para comer, o senhor veio na hora, né, mestre? Demorou, agora já foi, ele morreu. Jesus fala, me leva até lá. Morreu, Senhor. Me leva até lá. Confiado em Jesus? Não, Jesus falou, me leva até lá. Chegando lá, Jesus fala para tirar a pedra que cobriu o túmulo. Falou, Senhor, morreu, está fedido lá dentro. Tira a pedra. Tirou a pedra. E Jesus fala, Lázaro, em nome do meu Pai, eu te ordeno. Vem. Alguns segundos de silêncio, quando de repente aparece o Lázaro. Se eu estou na cena, gente, eu tinha descoberto a América antes. Na verdade, eu ia correr tanto e nadar tanto, não é verdade? Uma pessoa confiou em Jesus? Não, não é verdade? Não confiou. O pessoal geralmente não confia. Outra coisa, Pedro anda sobre as águas.
Jesus tinha feito a multiplicação dos pães e dos peixes. E Jesus fala para os discípulos assim, olha, vocês vão para o outro lado do mar da Galileia, que daqui a pouco, que depois eu vou. Só que era a última embarcação que estava saindo. Eu fico imaginando os discípulos pensando, mas ele vai lá como depois? É a última que está saindo. E os discípulos não tinham tido uma experiência muito assim, tranquila com o barco. Porque não sei se vocês se recordam, estava tendo uma tempestade danada e Jesus estava dormindo, tranquilo. O pessoal foi lá acordar Jesus, falou, Senhor, está chovendo, tempestade, nós vamos morrer aqui. E Jesus acalma a tempestade. Só que dessa vez Jesus não estava no barco. Estava o barco meio agitado, tudo, quando de repente eles estavam no barco e eles veem alguém andando sobre as águas. Um dentro do barco grita, é um fantasma. Se eu estou lá, eu pulo do barco na mesma hora, não é verdade? Pedro fala assim, quem vem lá? E Jesus fala, Pedro, sou eu, Jesus. É o Senhor, mestre? É. E Pedro fala assim, se é o Senhor mesmo, mestre, faça com que eu vá até o Senhor. Jesus fala o quê? Não, Pedro. Essa técnica eu desenvolvi na China, só eu consigo fazer isso, não é verdade? Isso eu vi até o pastor Cláudio contando desse jeito, não é verdade? Que eu sou bastante, eu gosto muito da pregação dele. Jesus fala o quê? Vem, Pedro. E Pedro desce do barco e vai andando em direção a Jesus. Só que no meio do caminho bateu um vento mais forte e Pedro deve ter pensado o quê? Isso aqui não está certo não, né? Ninguém anda sobre as águas. No momento em que ele deixou de confiar em Jesus, o que começou a acontecer? Começou a afundar e Jesus vai lá e pega Pedro e levanta. Pedro confiou em Jesus? Não, né? Porque senão ele tinha ido até lá. Quando entrarem na sala do passe, quando forem fazer uma cirurgia, tenham a certeza absoluta que o melhor da espiritualidade está sendo reservado para vocês. Confiem. Porque tem gente que vai tomar passe, senta lá e fala, não sei não, acho que isso aqui não dá certo. Não dá certo mesmo. Jesus nunca falou, eu te curei. Jesus sempre falou o quê? A tua fé te curou. Tudo bem? Bom, outra coisa, gente. Superstição. O pessoal fala que confia em Jesus, mas tem gente que lê o horóscopo todo dia. Se não for bom, a pessoa não sai de casa. Tem centro espírita que você abre uma escada na saída do salão, o pessoal desencarna lá. Porque fala que dá azar passar debaixo de escada. Um amigo meu abriu um comércio. E ele colocou um vaso lá no comércio que tinha umas plantas lá, não sei se vocês já viram. Você sabe qual planta que é? Isso, que mais? Isso, verdade, tudo isso aí mesmo. Isso, daí eu virei para ele, eu tinha liberdade, falei, para que é isso aqui? Ele falou, é para tirar mal olhado. Eu falei, você não confia em Jesus, não? Ele falou, confio, mas vai que um falha, na verdade, tem outro a colocar. Tem espírita que carrega pata de coelho para dar sorte, gente. Se trouxesse sorte, o coelho que tinha 4 patas ia perder. Tem espírita que coloca a ferradura atrás da porta. Vocês já viram como que cavalo trabalha, gente? Será que dá sorte, ferradura? Eu moro numa cidade do litoral, aqui meio afastado, não sei se vocês já ouviram falar, quase nunca ninguém vai lá, chamado Praia Grande. Já ouviram falar? Na Praia Grande, na época entre o Natal e o Ano Novo, você tem que chegar na praia mais ou menos 8 horas para você conseguir colocar uma espreguiçadeira. Às 9 horas, você pode colocar só uma cadeira. A partir das 10 horas, você tem que tomar sol de pé, porque é tanta gente, que fica, que não dá nem para você entrar lá. E eu me recordo, já faz um bom tempo, que eu estava lá e eu não estava querendo ouvir a conversa de umas moças que estavam no guarda-sol do lado. Porque nós espíritas, eu sei que nem todo mundo aqui é espírita,
Mas nós espíritas não fazemos fofoca, não é verdade? O que a gente faz é comentário fraterno da vida alheia, não é isso que a gente faz, não é verdade? Então, essas meninas, elas estavam conversando no guarda-sol, e uma virou e falou assim, com que roupa que você vai passar o ano? E uma falou, vou passar com um vestidinho branco, outro um macacãozinho branco, outro não sei o que branco. E eu pensei, poxa vida, é legal, né, o pessoal passar de branco, porque o branco representa a paz. Até que uma virou e falou assim, e qual vai ser a cor da tua calcinha? Uma falou, eu vou passar com a calcinha amarela. A calcinha amarela é para quê? A outra falou, é vermelho. Vermelho é o quê? Branco é o quê? Verde é o quê? Palmeiras. Não entendi. Agora me magoaram aqui, gente. Eu não sei se foi um espírito que falou, sem mundial aqui pra mim, não é verdade? Gente, o pessoal está confiando na cor da calcinha, meus irmãos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se calcinha amarela trouxesse dinheiro, eu passaria de calcinha amarela, gente, não colocava nada. Mas não vai trabalhar para você ver. O pessoal lá tá pra grande, viu? Não são vocês, não. O pessoal, o quê? Eles são supersticiosos, eles não confiam em Jesus. Então o pessoal não confia. Outra coisa, o pessoal segue Jesus? Nossa, no começo das perguntas vocês estavam um pouquinho mais assim, vocês tinham mais certeza. A humanidade será que segue Jesus, gente? Então, Jesus, por exemplo, fala, não ajunteis para vós tesouros na terra, que a ferrugem e a traça corroem. E eu já até contei aqui, mas vou repetir. Eu vejo muitas pessoas enchendo templos para pedir dinheiro para Jesus. Se Jesus estiver dando dinheiro para o pessoal, ele deve ter mudado muito em 2000 anos. Por quê? Em determinada passagem do Evangelho, chega um jovem e rico e vira para Jesus e fala assim, bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus fala, bom? Por que você está me chamando de bom? Bom é só meu pai que está no céu, mas mestre eu sou. E vira para o jovem e fala, segue as leis. E o jovem fala assim, mas quais leis, Senhor? E Jesus cita os mandamentos, que a gente já sabe decor, não é verdade? Os 10 mandamentos? Sabe? Balança a cabeça, gente. Vamos reprisar, os 10 mandamentos, vamos relembrar. Primeiro mandamento. Não. Depois vocês vão dar uma olhadinha lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro mandamento fala, eu sou o Senhor o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá diante de mim outros deuses. Não adorará imagens de nada que voe sobre o céu, nada que ande sobre a terra, e nada que viva debaixo das águas. Segundo mandamento, não falarás o nome do Senhor teu Deus em? Não. Terceiro mandamento, lembra-te de santificar o dia do sábado. Sábado, tudo bem? Alguém aqui ficou meio assim, como sábado? Não era domingo? Mas lembre-se, meus irmãos, que Jesus foi repreendido, os judeus, era dia do sábado. Jesus foi repreendido quando ele estava curando no dia do sábado. Por que eles achavam que o sábado era o dia do descanso? Porque eles acreditavam que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia, que é o sábado, Deus descansou, tudo bem? Quarto mandamento, honrar pai e mãe, para que você tenha uma vida dilatada na terra que o Senhor teu Deus te dará. Quinto mandamento, não matarás. Sexto mandamento, não adulterarás. Sétimo mandamento, não roubarás. Oitavo mandamento, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Nono mandamento, não cobiçarás a mulher do teu? O marido da próxima? Deus não falou nada. É que a mulher vai estar no 10º mandamento, não é verdade? Não cobiçarás a casa, o boi, o escravo, o jumento, o marido e tudo do teu próximo. Jesus fala para que o jovem siga essas leis. O jovem vira para Jesus e fala, Senhor, mas isso eu já faço. Eu acho que aquele jovem estava esperando o que de Jesus? Você já faz? Então está tranquilo. Jesus fala assim, você quer ser perfeito? Pega todos os seus bens. Vende tudo. Pega o dinheiro, dá para os pobres. Vem e me segue. Como que era o nome daquele jovem? Ninguém sabe, ele não voltou mais.
Mateus era cobrador de impostos, ele ganhava dinheiro. Jesus falou, Mateus, vem e me segue. Mateus deixou a banca dele e foi seguir Jesus. O nome de Mateus é repetido até hoje, mas aquele jovem, ninguém nem sabe o nome. Olha a oportunidade que ele perdeu. Eu fico falando, gente, era para ser 13 discípulos. Aquele jovem foi convidado pelo próprio Jesus. Olha a oportunidade que ele perdeu de ouro. E eu fico me colocando no lugar daquele jovem e fico pensando assim, imagina que eu tivesse ganhado na Mega Sena da virada. E eu viesse aqui fazer a palestra, quando tivesse saído eu encontrasse Jesus. Ele falava, oi Fábio. Eu falei, oi mestre, tinha que ser aquele Jesus lá. Lembra que eu mostrei para vocês? Tudo bem? Eu falei, tudo, Senhor. Nossa, que sorte, mestre. Eu estou com uma sorte danada, eu adoro vir aqui. Nossa, estou tão feliz, o senhor nem acredita. Ele viraria para mim e falava, Fábio, você quer me seguir? Eu falei, lógico que eu quero. Você quer me seguir mesmo? Eu falei, lógico. E ele ia falar assim para mim, você ganhou na Mega Sena, né, Fábio? Eu falei, ganhei. Ele ia falar assim, então, Fábio, pega todo o teu prêmio da Mega Sena, dá para os pobres, vem e me segue. O que eu ia pensar, gente? Mas isso não é Jesus não, isso é um obsessor que apareceu na minha vida para acabar com ela. Não é, gente? Então muitas vezes a gente tenta julgar os outros, mas no lugar daquele jovem provavelmente eu faria a mesma coisa. E obviamente, gente, que Jesus não quer mais isso, porque se a gente pegar todos os nossos bens e dar para os pobres, a gente vai ser só mais um pobre no mundo. O que Jesus está querendo falar é que a gente não fique tão apegado às coisas da matéria. Tudo bem? Então já deu para perceber que Jesus fala para nós juntar tesouro na terra. Outra coisa. Jesus fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. O pessoal ama o próximo como a ti mesmo? Pessoal, justamente, o pessoal não está nem se amando, gente. E ainda mais, o que eu estou percebendo, gente, é que o pessoal está cada vez mais se detestando. Por exemplo, a minha mulher votou no Bolsonaro. E a família dela é petista. Acabou com a família, gente. Acabou. Não tem mais família. O pessoal tá brigando até hoje por causa do Bolsonaro e do Haddad, e do Lula, tudo. E o pessoal e Jesus falou que o pessoal tem que se amar. Então tem pessoas, eu amo, mas se você não for homossexual. Como assim? Eu amo, mas se você não for de tal religião. Quando eu trabalhava, porque eu trabalho numa empresa onde acho que meu chefe é ecumênico, porque na baia onde a gente trabalhava, agora já mudou, mas onde eu trabalhava era 4 computadores assim, né? Baia eu sempre achei que era de cavalo, mas eles chamam baia lá. Então era eu que era espírita, do lado tem um amigo meu que era católico, atrás dele tem um testemunho de Jeová, e atrás de mim tem um dos nossos primos da Igreja Universal. Por que primo? Porque quando ele descobriu que eu era espírita, eu chamei ele de irmão, ele falou assim, não sou irmão de espírita. Eu falei, se você não é irmão, é primo, alguma coisa a gente tem que ser, não é verdade, gente? Não interessa, não é irmão, mas é primo, alguma coisa a gente vai ter que ser. Mas é interessante, uma coisa interessante, eles discutem por tudo, mas a única coisa que eles têm absoluta certeza é que pelo fato de eu ser espírita, eu vou queimar nos quintos dos infernos. E eu não sei se vocês sabem, a Bíblia do católico é diferente da Bíblia do Testemunho de Jeová, que é diferente da Bíblia do protestante. E uma vez, antes de sair de férias, eles estavam discutindo lá tudo, e a palavra de Deus, tudo eu não vou contestar, mas eu falei assim, eu estava para sair de férias. Eu falei, olha, vocês falam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas a tua Bíblia é diferente da tua, que é diferente da tua. Qual que é a verdadeira palavra de Deus? E sair de férias, um mês. Quando eu voltei, eles estavam discutindo ainda para saber. Eu não fui uma pessoa boa, né, gente? Ainda, você deu para perceber que eu ainda tenho bastante dificuldade, né, na minha evolução espiritual. Mas tudo bem, então a gente percebe que, por causa de religião, futebol,
Política, o pessoal esquece, o amar o teu próximo como a ti mesmo. Outra coisa, Jesus fala, e quando orares, não seja como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Jesus está falando que quando a gente for orar, não é para fazer uma prece para querer se aparecer para os outros. Jesus está falando, entra no teu quarto e quando você estiver lá, você conversa com Deus, no teu aposento. E eu estava falando isso numa palestra, um sujeito levantou a mão e falou, ih, Fábio, mas a minha casa é quarto e cozinha, não tem, assim, é sala e cozinha, não tem quarto. Onde que eu vou? Eu falei, vai no banheiro, vai num lugar onde você pode ficar sozinho, é isso que Jesus está falando. Não precisa ser o quarto, tudo bem? Então, primeira coisa, quando for orar, não é para fazer as coisas, ficar orando para os outros te verem. É isso que Jesus está falando. E outra coisa, nas vossas orações, não multipliquei as palavras como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos pela força das palavras. Outra coisa que você tem que fazer quando você estiver orando, não é ficar repetindo prece. É Jesus que está falando. Não sou eu nem a doutrina espírita. E no dia 10 de outubro do ano passado, eu fui fazer uma palestra na Semana Espírita de Taubaté. E quando eu estava pegando a Dutra, dia 10 de outubro, o que estava próximo? Dia 12 de outubro, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida. E quando eu estava pegando a Dutra, estava cheio de gente, com colete, sabe? Aqueles... E o pessoal falou, mas o que é isso? Depois que eu vi que era o pessoal que estava indo para Aparecida. E o trânsito estava intenso. Eu parei no trânsito e eu vi um sujeito, mais ou menos, não era esse sujeito não, mas com uma cruz desse tamanho. E atrás dele, várias pessoas orando o Pai Nosso e Ave Maria e repetindo. Se eles estiverem fazendo isso com fé, meus irmãos, tudo bem. Se ele está carregando uma cruz desse tamanho, que é para os outros verem que ele está carregando a cruz, segundo Jesus, não serviu. Se essas pessoas estiverem repetindo prece, e essa prece estiver saindo do fundo do coração, tudo bem. Se a boca estiver falando a prece, mas o coração não estiver sentindo, eu dou aula no Centro Espírita na Zona Norte. E antes de começar a aula, eu peço para os alunos o quê? Quem pode fazer uma prece? E daí os alunos fazem o quê? Um olha para o céu, o outro faz assim, parece que está psicografando, tudo, você não encontra ninguém para fazer prece. Daí quando uma pessoa faz um aluno se predispõe a fazer a prece, quando ele começa a falar o Pai Nosso, gente, todo mundo vai repetindo em voz alta. E eu nunca pedi para ninguém repetir em voz alta. E é engraçado que quando eu peço para as pessoas fazer a prece, ninguém faz. Mas quando um faz o Pai Nosso, todo mundo repete. Se meus alunos estiverem fazendo aquilo, porque a boca fala, mas o coração não sente, não está tendo importância. Porque eu tenho certeza que cada um, quando faz o Pai Nosso aqui, pensa nas palavras que estão falando. Não é verdade? Pensa ou não, gente? Lógico que vocês pensam. Então vamos ver, olha. Pai nosso que estais no céu. Quando Jesus fala que Deus é nosso Pai, isso significa que todos nós somos irmãos. Não é verdade? Então, gente, eu sou irmão de quem vota no PT? Sim. Sou irmão de quem vota no Bolsonaro? Sim. Sou irmão de quem é católico, de quem é protestante, quem é budista, quem é judeu, quem é ateu? Sim. Sou irmão de quem torce para São Paulo? Para o Santos? Nem vou falar. Então o pessoal fala, Pai Nosso que estás no céu, mas não coloca isso em prática. Santificado seja o vosso nome. O que quer dizer santificar o nome de Deus? São os nossos atos, não é ficar repetindo as palavras. Vai ver que a gente está santificando o nome de Deus. Venha a nós o vosso reino. E quando eu aprendi essa prece, quando eu era pequeno, eu ficava assim, venha Senhor, o vosso reino, venha. Venha. E não vinha. Hoje eu descobri que para o reino de Deus estar dentro de mim, eu tenho que me preparar. Eu não posso ter raiva.
Eu não posso ter ódio, eu não posso ter rancor, porque o reino de Deus não se estabeleça para que ele venha até mim. Essa parte eu tenho certeza que meus alunos não colocam muita importância. Seja feita a vossa vontade. Já perceberam isso aí? Todo dia o pessoal que reza o Pai Nosso fala, Senhor, seja feita a vossa vontade. Mas parece que o pessoal fala, seja feita a vossa vontade, desde que a vossa vontade seja igual a minha. Porque se não for, onde que está Deus que me deixou assim? Não é verdade? Você não vê o pessoal repetindo? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus está falando para a gente viver um dia de cada vez. O pessoal está cada vez mais... tem o pessoal que vive só no passado. E está preso no passado lá. Eu, pelo menos em termos de música, eu estou lá na década de 70, 80, 90. Eu não consigo gostar das músicas de hoje em dia, gente. A minha filha falou, pai, o senhor precisa dar uma atualizada. Eu fui ouvir o Pablo Vittar, nada contra a sexualidade, mas eu comparei com as músicas do Tim Maia e eu falei, não dá para atualizar, filha, desculpa. E a Jennifer também, né? Tudo bem, eu estou lá. Tem outras pessoas que estão só no futuro. E são pessoas ansiosas, gente. E o futuro, eu vou falar uma coisa para vocês, ele nunca chega. Por quê? Porque o dia que o futuro chegar, ele vai ser presente. Então Jesus está falando para a gente ver um dia de cada vez. E daí a gente fala, perdoa, Senhor, as nossas dívidas. A gente enche até o peito para falar, não é verdade? E daí, no complemento, a gente vai até murchando, né? Assim como nós, daí já, a gente já sabe se Deus vai perdoar. E não nos deixeis cair em tentação, não é assim que a gente fala? Mas a gente tem que fazer a nossa parte, meus irmãos. Se eu sou fraco para bebida alcoólica, eu fico, Senhor, não me deixe cair em tentação. Eu vou para dentro do boteco, passa uma cerveja, Senhor, não me deixe cair em tentação. Passa uma pinga, Senhor, não me deixe cair em tentação. Se eu não posso comer doce, eu vou para dentro de uma doceria, passa um pudim de leite condensado, Senhor, não me deixe cair em tentação. Passa um pudim, Senhor, não me deixe... Ué, mas eu tenho que ir num lugar onde eu não posso ser tentado. E livrai-nos de todos os males. Então, quando a gente fazer o Pai Nosso, que a gente saiba o que nós estamos falando. Meus amigos, tá muito chato ou não? Vocês estão com vontade de emancipar a alma ou não? Para terminar, e agora é para terminar mesmo, um espírito já presente é um espírito bem brincalhão. Ele conta uma história que veio através da psicografia de Chico Xavier. Essa história não aconteceu, tudo bem? Essa história não aconteceu. Mas eu achei uma história interessante. Diz que Jesus e Pedro estavam viajando, indo para Jerusalém, à noite. E que Pedro encontrou uma pousada e virou para Jesus e falou assim, mestre, vamos passar a noite naquela pousada, eu estou cansado. Jesus virou para Pedro e falou, Pedro, lá não é um bom lugar. Ele falou, Senhor, eu quero dormir na cama hoje. E Jesus falou, Pedro, vamos dormir aqui no gramado, a gente fica contemplando as estrelas. E ele falou, não, Senhor, não quero estrela, não quero nada, eu quero dormir numa cama, vamos? E Jesus falou, tá bom, Pedro, já que você quer ir lá, mas não é um bom lugar. Eu falo, não é bom lugar sim, vamos, Senhor. Eles entraram, logo que eles entraram na estalagem, eles perceberam que não era um bom lugar. Porque na recepção, tinha um pessoal meio mal encarado, jogando jogos de azar. E Pedro pede um quarto, e Pedro e Jesus vão até um quarto, quando está no quarto, Pedro vira para Jesus e fala, olha, Senhor, o Senhor deita aqui do lado da janela, e eu deito aqui do lado da porta, tudo bem? Jesus falou, tudo bem, Pedro. E eles foram começar a dormir. O pessoal da recepção, o chefe do bando, virou para os capangas e falou assim, vocês perceberam que minha sorte mudou? Eu estava ganhando tudo, agora eu só estou perdendo. E daí um dos capangas falou, olha, foi depois que aqueles dois nazarenos entraram aqui, que a sorte do senhor mudou. E ele falou, é verdade. E vira um dos capangas e fala assim, ó, vai lá, pega um lá do quarto, leva para o corredor e dá uma surra que minha sorte volta. E daí os capangas foram lá, abriram a porta, quem estava do lado da porta? Pedro. Arrastaram o Pedro para o corredor e deram uma surra no Pedro. Pedro voltou para o quarto e falou, Senhor, o senhor viu o que fizeram, eu não fiz nada para eles, olha, bateram em mim, eu não fiz nada, Senhor. E Jesus falou, calma, Pedro, os homens são desse jeito mesmo, são supersticiosos, tudo, vem aqui, deita aqui, vamos dormir, tem que perdoar, Pedro. E Pedro falou, o senhor está falando em perdoar porque não foi o senhor, né, mestre? Não, vamos deitar. Ele falou, tá bom, Senhor, vamos deitar e dormir. Só que agora não fico aqui do lado da porta, não. Eu vou lá para o lado da janela. E Jesus falou, tá bom, Pedro. E a sorte do homem, gente, mudou?
Não mudava. O homem vira para os capangas e falou assim: vocês puxaram lá, vocês bateram no sujeito? Falou: batemos. E o chefe do bando falou assim: vocês pegaram quem? O do lado da porta. Ele falou assim: então vai lá e pega da janela, não é verdade? Lá foram os capangas, levaram o Pedro e deu outra surra. E daí Pedro estava desconsolado, Pedro estava triste. E Jesus fala: Pedro, todos aqueles que se propõem a me seguir assim, são vítimas de perseguições, muitas vezes não são entendidos. Mas aqueles que me seguirem meus conselhos, rapidamente terão a verdadeira felicidade. E eu achei essa história engraçada, mas a conclusão da história eu achei interessante, que me deixa pensar até hoje. Pedro vira para Jesus e fala assim: é por isso, Senhor, que tão poucos o seguem. E agora chegou à conclusão. Será que nós estamos seguindo Jesus mesmo? Se nós seguirmos esse mestre, tenho certeza que nós seremos felizes. Mas o pessoal do mundo, nós seremos extremamente julgados. E uma vez uma pessoa falou para mim assim: Fábio, por que então Jesus morreu por nós? Mas a pergunta não deve ser essa, porque Jesus morreu por nós. A pergunta tem que ser: por que Jesus viveu por nós? A verdadeira paixão de Jesus foi um espírito de primeira grandeza se diminuir para ir num corpo físico. E cabe a cada um de nós o quê? Colocarmos em prática os ensinamentos que estão no Evangelho. Quando nós fizermos isso rapidamente, nós seremos espíritos puros e faremos parte do exército de Jesus, o exército do amor, da caridade e da fraternidade. Que a paz desse mestre esteja com todos nós, que ela se estenda aos nossos lares pelo convite, pela atenção, pela participação, pela paciência e pela simpatia de cada um de vocês. Muito obrigado e tenhamos todos uma ótima semana. Muito agradecido. Gostaram, gente? Falei que vocês iriam rir. Vamos lá trabalhar um pouquinho? Então, todo mundo, vamos fechar os olhos. Vamos nos conectar com o nosso Mestre Jesus. Pedindo proteção, intuição, para a cura que a gente necessita no dia de hoje. Vamos nos conectando com os nossos mentores individuais, nossos anjos da guarda, nossa energia para aquele que acredita em energia. E assim, vamos agradecendo a todos os profetas que aqui passaram. Moisés, Buda, Jesus, agradecendo os mentores desta casa, nossa querida irmã Dulce, Sapequinha, agradecendo nosso mestre Dr. Chan, João Paulo, Dr. Inácio, a corrente de cura dessa casa, do Dr. Bezerra. E hoje, dia 2 de fevereiro, vamos agradecendo a Iemanjá. Hoje é dia dela. Vamos agradecendo aos preto velhos, caboclos, boiadeiros, exus. Todos. A todos aqueles espíritos que contribuem com o bem. E assim, vamos imaginar uma luz verde descendo sobre o alto de nossas cabeças, limpando toda a nossa tela mental com o chakra frontal, nos livrando de todo mau pensamento. Agora sim, descendo mais um pouquinho para o nosso chakra laríngeo, energizando, descendo para o nosso chakra cardíaco,
limpando, tirando todas aquelas vibrações que não nos fazem bem. Orgulho, inveja, arrogância, prepotência, tristeza, angústia. Vamos limpando, preenchendo com muito amor. E assim, vamos descendo essa luz verde para o nosso chakra gástrico, esplênico e genésico, preenchendo todos os nossos chakras menores, equilibrando todas as nossas células do corpo físico, pedindo humildemente para que a equipe que está aqui presente cuide daquela doença que a gente veio tratar, preenchendo em especial aquela doença. Agora sim, todo mundo acesos com a luz. Vamos imaginando os nossos amigos que estão do nosso lado, seja espiritualmente e fisicamente, nos conectando com os nossos irmãos, nessa rede cósmica universal. Vamos levando essa luz agora aos nossos lares, aos nossos familiares, expandindo mais um pouco para os hospitais, asilos, orfanatos, para os nossos queridos irmãos em situação de rua. Expandindo essa luz para todos aqueles que estão necessitando no momento. E vamos mais longe, levando essa luz de cura, de amor, para o nosso Brasil, pátria do Evangelho, onde a gente veio encarnados para tentar evoluir um pouquinho e ter a oportunidade de experienciar o que é o amor ao próximo. E assim, todo mundo interconectados, vamos levando essa luz para o nosso mundo, expandindo, expandindo, expandindo. Agora sim, todo mundo recebendo amor. Vamos fazer, em forma de agradecimento por mais uma oportunidade de evolução, de trabalho, nesta casa, nessa encarnação. Vamos fazer a oração que o nosso Pai nos deixou, mas com fé, prestando atenção em cada palavra que é dito, vindo lá de dentro do nosso peito. Vamos rezar a oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Que nosso Mestre nos ilumine, nos abençoe. E mais um dia de trabalho. Vamos trabalhar. Aguardem sentadinhos para que a gente consiga chegar lá no salão para estar tudo organizado para vocês. Um bom tratamento a todos. Obrigada.